Eu e minhas amigas, não é mesmo? Trocamos. Fefito se ausentou e temos Dr. Leandro Teles. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Como é que tá passando com a família? Tá sendo uma experiência diferente, né? Com adaptações, mas tá evoluindo bem. Faz tempo que a gente não se vê, né, doutor Faz Leandro? tempo, tô com saudade já. Eu também, eu também. As crianças estão em férias? Estão de férias e estão nessa quarentena estendida, né? Sim. Nessa quarentena quádrupla, 120 dias. Então a gente tem acompanhado ali o desenvolvimento com os cuidados necessários. Eu tenho notado, doutor Leandro, já entrando no nosso assunto, que as pessoas estão trabalhando mais do que antes, o que tem a ver com a síndrome de burnout. Que é um risco, né? O estressor do trabalho, o estressor profissional, ele pode adoecer. A via final seria o burnout e você estar em home office não garante a sanidade. Muita gente multitarefa, muita gente trabalhando por tempo demasiado. Então a pauta de hoje é fundamental, adoecimento pelo estresse da profissão, do ofício. Isso é burnout. Isso é o burnout. A via final é o burnout. Então o burnout é o esgotamento dos recursos de adaptação, é quando a pessoa já tem satisfação pessoal. Olha lá, você passa por uma fase sem sintomas, onde você dá conta do aumento do estresse. Depois começa a surgir o pré-burnout, que são sintomas de que você está passando do limite. Dor de barriga, fadiga, enxaquecas, insônia, alteração de humor. E alguns vão tocando, até que uma hora, o esgotamento. O esgotamento é quando você já perde a motivação para o trabalho, já se afasta afetivamente e já tem muito dificuldade de rendimento. A pessoa não consegue mais voltar com a qualidade que ela tinha. Ela fica afastada, silenciosa, afetivamente robotizada e aí pode evoluir sim para o burnout. Então, síndrome de burnout é esgotamento por conta do trabalho. É isso que determina... Qualquer estressor do trabalho. Pode ser olha lá, metas excessivas, muito comum atualmente, carga horária demasiada. Lembrando que estar disponível também é estar trabalhando. Muita gente fica ali, no home office, entra antes, sai depois. 24 horas por dia à disposição. Não custa nada resolver aquilo e vem aquilo, uma urgência, a pessoa acaba devagarzinho fazendo concessões e quando ela vê, ela é captada. Por isso que o burnout ele evolui ao longo de meses, às vezes anos de concessões, de um estresse aumentando. Acúmulo de funções. Isso é comum agora, né? Que a maternidade fica mais violenta pelo tempo, o multitarefa. Pessoas que, às vezes, com uma equipe mais estreita, menor, tem que dar conta de múltiplas funções. Isso também tem um limite. Atendimento ao público é outra coisa que causa muito estresse. Principalmente quando o seu público ele é instável emocionalmente, como é na área da saúde, às vezes a área da educação. Serviços? Serviços que você tem que lidar com o emocional do seu cliente. Então isso ao longo do tempo pode fadigar e adoecer. Muita gente vocacionada, treinada, se perde por conta do burnout e acaba se afastando da profissão que tinha talento para fazer. Falta de valorização. Brasil com desemprego, achatamento de salário, as pessoas sem plano de carreira, às vezes ficam estagnadas e não recebem a devida valorização. Às vezes vem muito obrigado, você é herói, mas às vezes falta o recurso financeiro, a valorização. Vai fazer diferença na vida da pessoa. Exatamente, o crescimento, excesso de burocracias, mas tem outras coisas ali, assédio moral, falta de flexibilidade, horários muito estanques. Então, tudo isso pode levar ao acúmulo. Pode acontecer com celetista, com funcionário público, com empresário. Todo mundo pode entrar nessa espiral e sim adoecer. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa em vídeo. Pô, que legal. Que legal. Vamos responder. Vamos não, doutor Leandro responde. Vamos. Oi, doutor Leandro, boa tarde. Eu sou professora e nesse período de pandemia estou vivendo o acúmulo de diferentes funções. Trabalho remotamente, dando aula para os meus alunos, estou com os meus filhos dentro de casa e ainda tenho o acúmulo do trabalho doméstico. Estou procurando ser mais tolerante comigo mesma, menos exigente com as crianças, mas ainda assim sinto o peso de tantas funções ainda confinada dentro de casa. Como fazer para ter equilíbrio nesse período e terminar bem essa etapa da pandemia?
Heroína, professores e profissionais da saúde. E sabe que os professores eles têm uma incidência de burnout, de estresse pelo trabalho bastante alta, em torno de 30%. Muitos acabam, às vezes, deixando a sala de aula por esgotamento. Eles recebem pressão da diretoria, dos alunos, dos pais. Às vezes tem que ter vários empregos para manter o nível do salário. Então é realmente uma nobreza. A gente está numa semana de discussão do Fundeb, Sim. de novo o ministro da Educação. Então é muito importante a gente entender que país que a gente vai querer para o futuro. Os professores precisam ser valorizados. Nesse momento, estresse absurdo com o EAD, com a necessidade de ter que dominar a computação, de lidar com classes também à distância, que é difícil. Então, refazer as aulas e, além disso, essa sobrecarga do dia a dia. Organização, tentar adiar, recusar alguns projetos que você possa deixar estanque para que você tenha um pouco mais de tempo. Olha, divisão de tarefas em casa, eu vejo muito mal dividido isso. Eu vejo sobrecarga da maternidade, dos cuidados de casa para uma, duas pessoas. Até as crianças têm que participar, amadurecer mais rápido nessa fase, ter as suas responsabilidades para que não sobrecarregue uma pessoa só. Porque se essa pessoa sair do combate, aí todo mundo acaba padecendo. Eu só peço uma coisa, nunca você rouba o tempo do sono. Tente manter o mínimo de atividade física, eu sei que é difícil, mas pelo menos 20, 30 minutos, boa alimentação e lembrar que é uma fase transitória, ou seja, viver uma semana de cada vez. Doutora, não vai ter uma fórmula que todo mundo vai poder usar, né? E o lazer? O lazer ele é importante. Mesmo com pandemia, a gente tendo compaixão, tendo uma certa culpa, é importante manter atividades manuais, lúdicas, olha, música, uma boa leitura. Então você conseguir ocupar com alguma coisa que leve a sua mente para alguma coisa mais tranquila, mais amena, isso ajuda você no combate. Então, reduzir o estresse daquilo que é possível e aumentar a válvula de escape na medida do possível e dentro do seu espectro pessoal. Tá. A gente já continua, temos mais perguntas todas em vídeo. Ótimo. Um minutinho só. Vamos continuar com o Dr. Leandro Teles. Eu estava com saudades dele, você também? Tava mesmo. Acho que o quê? Faz um mês, Dr. Leandro. Que a gente... Eu acho que faz 4 semanas, não isso mesmo. É. Próxima pergunta, em vídeo. Oi, Leandro. É a Mayra, eu sou médica. E assim como outros colegas profissionais da saúde, também estou trabalhando aí na linha de frente de combate à Covid, nessa pandemia. E nós, todos os profissionais da saúde, estamos sendo muito exigidos nesse momento. E eu tenho visto colegas médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos adoecerem, não só adoecerem com uma doença como Covid, mas também adoecendo mentalmente. Queria saber se há alguma forma de lidar melhor com esse estresse que está sendo a pandemia para os profissionais de saúde. Outra heroína, hein? Pergunta muito boa da Mayra, né? Linha de frente. O serviço da saúde, o setor da saúde também sofre muito com o estresse, com o burnout, mesmo fora da epidemia, da pandemia. Dentro da pandemia piora, porque você tem o contato com a morte, o medo de adoecer ou de levar a doença para a família ou para outro paciente. O trabalho é maior porque você paramenta, disparamenta. Então, vê muita situação complicada. Muita situação. Lidar com estresse emocional, de escolhas complicadas. Então, nessa hora é muito importante que a equipe esteja coesa, bem treinada, que os turnos sejam reduzidos, que haja valorização financeira para as pessoas que estão ali nesse enfrentamento, porque existe realmente uma redução de carga de trabalho. Todas as outras dicas, óbvio, também servem para a equipe da saúde, mas é muito, muito, muito importante trabalhar a questão emocional. Tem que ter um suporte para os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, porque muitos adoecem na calada da noite, sem que ninguém perceba e acabam depois desfalcando a equipe ou até mudando de profissão. Então, valorização financeira, além dessa meritocracia subjetiva do heroísmo, os turnos adequados, EPIs, porque tem lugares que também está faltando equipamento de proteção e condições de assistência e suporte psicológico, sem dúvida. Muitos vão ter o adoecimento pelo estresse agudo, e alguns podem desenvolver a síndrome do estresse pós-traumático. Às vezes, depois da pandemia, padecerem pelo estresse acumulado neste período. Então, fica aqui o agradecimento, a gratidão e a necessidade de política pública real para a valorização. Principalmente para a equipe da enfermagem e auxiliares de enfermagem. Que são realmente a linha de frente, que são né? a linha de frente da frente. Que cuidam, que muda o prognóstico do paciente e que não recebem o plano de carreira e a valorização necessária. E é quem pega, né? A pessoa que está chegando, então
Ó, limpeza, alimentação, dia a dia, amarguras, trocas, eles são psicólogos, carregam peso, então tem que cuidar do cérebro e do emocional desses profissionais. Perfeito. Mais uma pergunta. Olá, doutor Leandro, Regina, boa tarde a todos. Desde o começo da pandemia, eu venho trabalhando em home office. E nesse sentido, eu gostaria de saber, com relação à saúde ocupacional, à saúde da mente especificamente, o que pode ser melhor e o que pode ser pior nessa época, o que piora e o que melhora. Eu sinto que minha produtividade por alguns dias é um pouco mais elevada com relação aos dias do escritório, mas por vezes eu acabo trabalhando um pouco mais em alguns outros dias. Muito obrigado. Obrigada a você. Parece até que ele escutou o que você falou no começo da pauta, né? E aí depende. Home office vai bem para algumas profissões e vai bem dependendo da personalidade da pessoa e de qual home a gente está falando. Da estrutura que você Exatamente. tem na sua casa. A gente viu que atualmente muita gente foi para o home office de forma meio emergencial. Faltou às vezes estrutura, faltou adequação. Você ganha no tempo de traslado, né, que você não fica no trânsito, você pode acomodar melhor, mas existem problemas. Um deles é de ficar ligado e trabalhando mais do que você deveria trabalhar, mais do que você é remunerado e mais do que você aguenta. Outro é a multitarefa, porque tem criança, tem as questões de casa, tem toda a habilidade ali domiciliar e você estando em casa aumenta o serviço domiciliar. Tem que fazer comida. Tem louça para lavar, tem roupa, suja mais. Então você aumenta outros trabalhos. Existe um problema que é o pertencimento. Muitas pessoas padecem de se sentir dentro da empresa. Então eles acham que não estão sendo vistos ou não estão rendendo. E aí acaba também fomentando mais e mais trabalho, mais e mais preocupação. O medo, às vezes, do desemprego é maior. Então tem que adequar esta questão. Para algumas profissões e alguns profissionais, o trabalho office dentro do escritório, ele acaba sendo mais produtivo. Aí tem que tentar não trabalhar muito longe. Eu tenho gostado muito de alguns sistemas mistos, onde a pessoa tem uma flexibilidade maior, foge dos momentos de pico. Isso é fundamental e tem que partir do funcionário e principalmente da empresa. E tem que ter estrutura. Muita gente vai para casa e aí não tem internet de qualidade, não tem computador. Não tem um lugar para ficar. Não tem um lugar adequado. Então essa transição muito rápida, ela é boa, mas ela tem seu ônus também. E já está descrito o burnout em pessoas em home office. Isso não é garantia de sucesso e tranquilidade emocional. Mas, falando em trânsito, uma amiga minha falou que ela aproveitava justamente o tempão que ela estava no trânsito para ouvir podcasts, para ouvir uma música, e que agora este período que ela tinha para o lazer dela, ela perdeu. Por quê? Olha que curioso, né? Como uma transição faz a gente ter saudade de coisas que a gente não valorizava. Ela falava, eu entrava no meu carro, sossegada, quietinha e tal, e ouvindo as coisas, dando risada e tal, agora eu não consigo mais. Olha, curiosa essa visão e bacana, né? Bom, o doutor Leandro Teles é médico, neurologista, muito nosso amigo. O site do doutor Leandro é leandroteles.com.br, Teles sem L duplo. É tudo normal, tudo simples. leandroteles.com.br. O Instagram do doutor Leandro Teles é Leandro Teles. Aqui é um dos livros do Dr. Leandro Teles, O Cérebro Ansioso. Você ainda pode, se você não tem, você pode adquirir online, nas livrarias digitais, e-book. Esse é um dos livros. Esse é um dos livros. Tem também Depressão Não é Fraqueza. O Depressão Não é Fraqueza, o Antes Que Eu Me Esqueça. E agora, em agosto, a gente vai lançar um livro novo, vai entrar em pré-venda. Vou lançar aqui no programa Mulheres, se Deus quiser, Os Novos Desafios do Cérebro. E tem um capítulo específico sobre estresse profissional nesse novo livro. E as lives? As lives diárias. Então, todo dia a gente tem uma live. Então, quem quiser trocar experiências e saber dessas lives, no Instagram, Leandro Teles, acaba sendo a rede social que eu acabo utilizando com mais frequência. É sempre o mesmo horário ou não? Geralmente às 6 ou 7 horas, depende do convidado, do ritmo de vida, porque também tudo acontecendo. Mas nesse horário de fim de tarde? Quase sempre 6, 7 horas, final da tarde. Tá joia. Prazer em vê-lo. Prazer é meu, bom Beijo pra família, até breve. Até mais. Lembrando